Olá, galera! Galerinha que me acompanha no Instagram já me conhece, mas me chama aqui Thaisa Bastos. É o primeiro vídeo aqui do canal a respeito de maternidade. E assim, como eu já havia prometido, as maravilhosas que me seguem no Instagram, mamães, futuras mamães, aspirantes a mamães ou curiosas, vim falar a respeito do meu relato de parto. Gente, pra quem não sabe, eu sou mamãe do Zac e da Lizzie. O Zac hoje tá com 1 ano e 10 meses. E a Lizzie tá com 1 mês e meio. Daqui a pouco já vai fazer 2 meses. E assim, vou tentar dar uma resumida bem rápida, tá? Porque o Zac, gente, ele foi parto cesariana. E a Lizzie foi parto normal. E já vou começar respondendo a maioria das perguntas que as pessoas me fazem. Qual que é o melhor parto? Por que você, depois de uma cesárea, decidiu fazer um parto normal? Ah, não tava com pouco tempo. Nossa, não foi perigoso, né? Você fazer depois de uma cesárea um parto normal depois de tão pouco tempo. Enfim, vou respondendo essas perguntas ao longo aqui do que eu vou contando a respeito das minhas experiências, tá, gente? Deixar bem claro aqui que foram minhas experiências, tá? Já vi relatos de outras mães que tiveram experiências completamente diferentes das minhas, então tudo que eu vou falar aqui é a respeito da minha experiência pessoal, tá bom? Então vamos lá. Falar primeiro do parto cesárea, que foi o que eu tive. Gente, por que eu decidi ter o parto cesárea do Zac? Eu realmente nem cogitava o parto normal quando eu fui ter o Zac. Por quê? Eu morria de medo. Medo, medo, medo. Essa é a palavra que resume. Por que eu não tive o parto normal de primeira? Medo. Medo de não dar conta de ter o parto e de acabar tendo que ter 2 partos, sei lá, passar por horas de dor e na hora não conseguir parir de parto normal e ter que ir pra cesariana, ou seja, eu passei horas de dor, depois ter que ir pra cesárea, pra mim são 2 partos, tá? Minha experiência, eu acho que isso é ter 2 partos. E eu não queria isso de forma alguma, então eu tinha muito medo de não conseguir. A minha mãe, ela não conseguiu ter parto normal, então eu já ficava pensando, nossa, genético, então posso não ter, não conseguir ter. Que mais que passava na minha cabeça? Eu tinha medo da laceração, tinha medo de passar muito da hora. Outra coisa que eu sou um pouco controladora. Hoje em dia eu tô um pouco mais madura em relação a isso, mas eu pensava assim, o parto normal eu não controlo. Eu não sei o que vai acontecer, se meu filho entrar em sofrimento fetal, e o parto cesárea não. Eu já sei tudo o que vai acontecer, né? Assim, dentro do normal, dentro da normalidade, já sei tudo o que vai acontecer. Então, eu preferi o parto cesárea de primeiro. Acho também por um pouco de maturidade, menos experiência e tudo mais. Enfim, tive a minha cesariana. Fui maravilhosa pro hospital, hora marcada, não entrei em trabalho de parto, não senti dor nenhuma. Fui lá tranquilinha. Só que tranquilinha assim, eu fui tranquilinha. Quando eu cheguei lá, que tinha que ficar numa salinha lá, esperando, né, pra eu poder entrar pro centro cirúrgico e tudo mais, gente, eu me tremia, que eu bati o queixo. Batia o queixo. Quando eu sentei lá na mesa, na mesa cirúrgica, o anestesista falou assim, você tá com frio? Aí eu falei, não, eu tô tremendo, é de medo mesmo. Gente, eu tremia demais. Sabe aqueles desenhos, né, do Tom e Jerry que ficava tremendo assim? Eu era dessa pessoa, tremia de medo, perna bamba, assim. Por que isso? Porque eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, a não ser dentária. Então, assim, morrendo de medo, né? Eu sabia que ia ser cortada 7 camadas da minha barriga. Então, já quero ressaltar aqui, parabéns, mamães de cesárea, mesmo que por escolha, tá? Porque tem que ter coragem, gente. Falo por experiência própria, tem que ter coragem pra você deitar numa mesa e nem tentar ter um parto normal e já ir direto pra cesariana, sabendo tudo o que acontece, né? Que é uma cirurgia bem invasiva e as pessoas, assim, tipo, a mulher já sai da cesárea, já tem um bebê pra cuidar, então não tem nem tempo de se recuperar direito, enfim. Parabéns às mamães de cesárea. Vamos lá, vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Uma coisa que vale lembrar, eu tive reação ao Kefazol, que é o remédio que eles colocam no soro, antibiótico, né? Pra poder não acontecer nada, assim, não pegar nenhuma bactéria e tudo na hora do parto. Como que foi meu parto? Eu cheguei, sentei lá morrendo de medo, levei a anestesia, a tão temida anestesia, não senti dor, 0 dor de anestesia, gente, não senti nada na anestesia. De repente meus pernas começaram a ficar dormentes, aquilo me agoniou um pouco, tá? Acho que o que mais me agoniou na cirurgia da cesárea foi isso, eu não senti as pernas, porque eu não senti nada, gente, parecia que eu, sei lá, misericórdia, parecia que eu tinha amputado as pernas, eu não sentia nem que eu tinha perna. E isso pra mim era um pouco agoniante, que eu sou um pouco agoniada. E aí, depois que teve o parto, eu continuei durante 8 horas sem poder levantar da cama, por orientação médica, né?
Então eu tive que esperar 8 horas pra poder levantar, pra poder tomar banho, para as minhas pernas voltarem ao normal. Fiquei muito tempo sem sentir as pernas. Pra mim isso foi péssimo. Mas eu não senti nenhuma dor na hora da cesárea. Foi assim, confiava super na minha médica. Doutora Camila Gato, ela é médica especialista em parto de risco. Então assim, não que meu parto fosse de risco, mas se acontecesse alguma coisa e ele passasse a ser de risco, ela já tava ali. Então assim, vocês podem ver que eram várias inseguranças de uma mãe de primeira viagem. E também, mesmo que uma mãe de segunda, terceira talvez possa ter essas inseguranças, porque, gente, ter um filho é uma experiência única, uma experiência mágica, mas pra entrar é fácil, agora pra sair, minha irmã, meu Deus. Acho que a maioria das mães que eu converso, o maior medo que a pessoa tem, o maior receio de tudo na gravidez é o medo do parto. Mas vamos lá. Eu lembro de flashes, tá? Não vou te dizer que eu lembro de tudo, porque eu acho, conversei com outras mamães também que tiveram cesárea, que aquela anestesia que eles dão deixa você um pouco meio grogue, assim, sei lá. Eu lembro, a cena que eu mais lembro na vida é ver a primeira vez o meu filho. Só que, gente, é uma coisa tão esquisita, parece que o sentimento tá anestesiado também. Porque por dentro eu tava gritando, sabe? Aquele choro de grito, que até inclusive tem no meu vídeo do parto normal. Quando ela nasce, eu dou um grito, assim, mas é de emoção, é de um sentimento, é de uma sensação única, assim, que só as mães entendem. E na cesárea eu queria dar esse grito, mas pareceu que não saía, sabe quando não saía? Meu choro por dentro era um choro de desespero, mas de desespero assim, nossa, sabe? E eu não conseguia expressar isso, porque eu não sei, parecia que eu tava um pouco anestesiada nesse sentimento, nessa expressão de sentimento também, tá? Eu achei meio esquisito, fiquei meia grog. A minha foi cesárea humanizada. Gente, eu anotei aqui, tá? Pra eu poder não esquecer nada. Minha foi cesárea humanizada. O que é cesárea humanizada, gente? É quando eles falam, né? Que é quando a mãe vê o bebê de primeiro, o bebê não sai de perto da mãe, tem aquele contato pele a pele na hora que o neném nasce. Antes de cortar o cordão umbilical, eles esperam o cordão umbilical parar, assim, o sangue lá, não sei como é que é direito, pra poder cortar. Então, assim, não é aquela coisa que te arranca o filho, você nem pode pegar, você, sabe? Não é. É uma cesárea humanizada. Se vocês quiserem saber um pouco mais, dá um Google aí, que explica mais ou menos assim. Então, assim, o que aconteceu de cesárea? Minha recuperação foi muito difícil. Eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. Na cirurgia também, mas não só. Eu sentia muitos gases. Eu tive gases, gente, doía aqui meu ombro, as minhas costas. Doía todo lugar que vocês pensarem de gases. O meu marido tinha que ficar fazendo as massagens assim, ó, pra ver se voltava. Por quê? A anestesia meio que dá uma anestesiada em tudo, né? Então, o meu intestino, ele demorou pra voltar a funcionar. Isso lá na maternidade ainda, tá? Então, os gases ficaram no meu estômago. Meu estômago ficou super alto, porque os gases não desciam pro intestino, entendeu? Então, meu estômago ficou super alto, uma bola aqui em cima, péssima. Tanto é que eu tive que levar injeção lá na própria maternidade pra poder o meu intestino voltar a funcionar. E ele voltou, só que foi assim, bem lento, foi um processo ruim, difícil. E aí, em casa também eu tinha muitos gases, aí é horrível. As dores de gases eram, meu Deus, desesperadoras. Eu senti muita dor, minha recuperação da cesárea. Por exemplo, pra eu me levantar da cama, precisava de ajuda pra levantar. Então, assim, foi muito difícil essa recuperação da cesárea. E esse foi o principal motivo pra eu poder ter tido coragem de fazer o parto normal. Por quê, gente? Porque eu tinha um filho de apenas 1 ano e 8 meses pra cuidar quando chegasse em casa na maternidade. Então, assim, você não ia ter ajuda? Com certeza, gente. Toda mulher de resguardo precisa ter ajuda. Porém, ninguém é igual a mãe. As mães vão me entender. Não dá. Meu filho queria meu colo o tempo inteiro. Então, mesmo que eu pegasse ele sentada, a cirurgia, se fosse cesárea, ia estar aqui, ele poderia esbarrar, poderia doer. Se eu ficasse sentindo aquele tanto de dor, não ia ter disposição nenhuma pra dar atenção zero pra ele, nas horas que a neném não precisasse de tantos cuidados. Então, assim, isso foi o que mais pegou pra mim. Ou seja, a minha escolha do parto normal foi pelo meu filho mais velho. Eu já sabia que isso é muito difícil pra ele, essa mudança. Eu mudei de casa, ele passou do berço pra caminha. Então, assim, 3 mudanças de uma vez na vida dele. E ele ainda não podendo nem ter a mãe, assim, da mãe dar atenção à mãe, sentar no colo da mãe, sabe? Ver a mãe sofrendo, gente. Porque quando foi dele, assim, da cesárea, eu chorava de dor. Então, eu não queria passar por essa recuperação. E eu falei, então, o único jeito é arriscar o parto normal. E foi aí que eu tive a coragem
de tentar o parto normal. Só que, gente, quando eu falo tentar o parto normal, eu falo pra todo mundo. Tudo fala, vai ser cesárea. Fala, não, eu vou tentar o parto normal. Gente, é tentar de verdade, tá? Eu tinha uma plena convicção de que ia ser parto normal. Eu só não iria querer fazer o parto normal se realmente o médico ou a médica chegasse pra mim e falasse, olha, não dá, seu filho tá em sofrimento fetal, a gente precisa tirar agora, ou então você tá com risco de vida, só isso. Porque se for por dor, eu não iria parar. Eu não iria parar. Eu ia fazer de tudo até ter o parto normal, tá? Vamos lá, outra coisinha aqui. A diferença entre o parto normal e o parto humanizado. Gente, o parto humanizado, ele não precisa ser na banheira, tá? Numa piscina, em casa, não precisa. Você pode muito bem ter um parto humanizado numa cama, em qualquer lugar. Não precisa ser dentro de banheira. Qual a diferença do parto normal por humanizado? É sem intervenção médica. O humanizado não tem intervenção médica nenhuma. O médico pode até estar lá te olhando, te acompanhando, mas o médico não faz nada. Você não toma anestesia, nada. Ele só tá ali pra te auxiliar, mas ele não faz nada. O parto é humanizado mesmo, tipo assim, da forma como Deus fez pra ser, sabe? Sem a ajuda de ninguém. E o parto normal não. Pode ter algumas intervenções do tipo analgesia, do tipo indução de parto, estourar a bolsa, pique não, tá, gente? Pique que é que eles falam, que é quando o médico dá uma cortadinha, uma episionomia, alguma coisa assim, pra poder o bebê sair mais fácil. Isso daí já é considerado violência no parto, tá? Então isso não é mais permitido. E tem outras coisas também que são violência no parto. Dá outro Google aí pra vocês verem que meu foco aqui hoje não é esse. Vou falar das minhas experiências. Então, vamos começar agora a minha experiência no parto normal. Eu já estava com 39 semanas e 6 dias. Não, e 5 dias. 39 semanas e 5 dias. Estava eu aqui em casa, fazendo almoço, cuidando do meu filho, porque o meu esposo estava trabalhando. E isso foi num sábado. E aí eu fui cortar abóbora, sabe aquelas abóbora laranjada, sabe? Que você tem que fazer força pra cortar, porque é duro pra caramba. Estava eu, 39 semanas e 5 dias, cortando aquela abóbora na maior força do mundo. Força, fazendo força, fazendo força. E aí eu comecei a sentir tipo um incômodo no pé da barriga. Mas nada demais, continuei fazendo almoço, né? Que eu tava cortando a abóbora pra poder fazer o almoço. E aí chegou um rapaz pra poder pegar o meu cachorro pra levar ao pet shop. Parei tudo que eu tava fazendo lá, fui entregar o cachorro pro rapaz do pet shop. Na hora que eu fechei a porta, simplesmente eu senti um trem assim saindo, sabe? Pra mim era líquido, eu achei que minha bolsa tinha estourado e tudo. Fui no banheiro ver, era tipo um trem gosmento assim, como se fosse um gel, sabe? E isso era o tampão mucoso. Eu mandei pra minha médica, ela falou que era assim o tampão. E aí ela falou, fica aguardando, fica observando se você vai sentir dores, se a neném ainda tá mexendo, como que é. E tal. E eu não falei pra ninguém. Continuei plena aqui em casa, eu continuei fazendo o almoço e o negócio saindo. O negócio saindo. Como era esse trem que aparecia um gel, não era líquido. Então a minha bolsa não tinha rompido, era realmente só o tampão. E eu continuei em casa. Meu marido chegou, falei pra ele. A gente foi ler na internet, né? Porque tudo é isso, dá o Google e a gente lê. Às vezes outras experiências das pessoas e também relatos médicos, enfim. E aí a gente viu que o tampão mucoso podia sair, mas a criança poderia nascer tipo uma semana depois do tampão mucoso sair e tal. Aí a gente ficou tranquilo. Então o dia foi passando, só que a gente sabe coração de mãe. Eu falei, de amanhã ela não passa. De amanhã ela não passa. Isso era dia 27 de fevereiro. E no dia seguinte, 28 de fevereiro. E eu falei, de amanhã ela não passa, certeza. Mãe sente. Quando deu 11 horas da noite, comecei a sentir algumas dores. Como se fosse contração mesmo, sabe? Quando você tá com cólica menstrual. Foi esse tipo de dor que eu senti. Aí eu baixei um aplicativo que se chama Contrações. E comecei a calcular. Toda hora que a contração vinha, eu calculava, né? Cronometrava quanto tempo que ela durava e de quanto em quanto tempo que tava vindo, porque eu já sabia que se tivesse, sei lá, de 5 em 5 minutos, 4 em 4 minutos, já poderia ir pro hospital. Então, ficou oscilando, ficou de 10, 12 minutos, 18 minutos demorando. E aí passou, do nada, assim, eu parei de sentir dor. O incômodo no pé da barriga continuou, mas eu parei de sentir dor mesmo. Aí eu fui dormir. E nisso já tava a maternidade pronta, minha e dela e tal. E aí, do nada, 3 horas da manhã,
3h30 mais ou menos, eu comecei a sentir muito forte essas cólicas. Doía muito. Eu tentei ficar quieta, tentei ficar calma. E sentindo as dores, meu marido dormindo. Sentindo as dores. Teve uma hora que eu comecei a marcar e tava dando tipo 6 minutos. Aí algumas vezes 5 minutos. E aí eu peguei e falei assim, não dá certo. Eu vou ter que acordar o Mike pra gente poder ir pro hospital. Acordei ele. E aí comecei a arrumar as coisas, né? Tipo, levantei, tinha meu filho também, né? Tinha que deixar ele aqui na casa da minha sogra, que mora aqui perto, porque a gente ia ter que ir pro hospital. E aí comecei a me arrumar, fui me maquiar. Então, entre os intervalos das contrações, eu me maquiava. Aí chegava a contração, eu parava, ficava morrendo de dor. Depois voltava a me maquiar, arrumei cabelo, arrumei tudo. E, finalmente, quando eram umas 5 horas da manhã, eu fui pra maternidade, né? Chegando lá, eles foram fazer um exame que se chama cardiotoco, né? Que ele mede a intensidade das contrações, os batimentos cardíacos da criança pra ver se não tá em sofrimento fetal e tudo. Os intervalos das contrações, como que tá. Fiz esse exame e aí também chegou o médico do plantão. Além de aferirem a pressão, temperatura, essas coisas que já é de praxe. Aí chegou o médico e fez o toque pra poder saber com quanta dilatação eu tava. Eu estava com 4 centímetros de dilatação. Eles internam a partir de 5 centímetros, só que como as minhas contrações estavam muito de 5 em 5 minutos, 4 em 4 minutos, eles me internaram logo. Então eu fui pra uma sala de pré-parto, né? Que você fica lá, sentindo as dores, e é pra ficar lá até quando você tiver com 8 centímetros de dilatação, mais ou menos. E eu fiquei lá, tem um banheiro com chuveiro e tudo mais. Gente, todo o meu parto foi feito na maternidade de Brasília, a melhor maternidade que tem aqui em Brasília. Eu escolhi lá porque, além de ter tido um atendimento excepcional, tanto no meu acompanhamento do Zac, né, e da minha gravidez da Lizzie, e também do meu parto do Zac, eu sempre amei lá. E como é especial para mães, né, sua maternidade, o risco de você pegar coronavírus era bem menor do que no hospital completamente que atende todas as especialidades, enfim. Foi por isso que eu escolhi lá. Lá é excepcional, adoro Maternidade Brasília. Um beijo pro pessoal, que são os meus parceiros. Enfim, vamos continuar. Aí cheguei, fui pra essa sala de pré-parto. A fotógrafa já tinha chegado também. O pessoal do Tô Grávida, a Michelle. Gente, que pessoa linda, maravilhosa. Pessoa, assim, de Deus, completamente enviada por Deus. Gente, a menina até orou por mim. Que menina abençoada. Um beijo pra Michelle, se ela estiver vendo aqui o vídeo. O Thiago do Tô Grávida, que fez meu ensaio também. Acompanhando tudo de longe, mas... E, gente, o resultado ficou lindo. Aí, comecei a sentir as dores, né? Mas tava assim, fazendo exercício na bola. E aí, até que eu comecei a sentir dor pra caramba. E fui pra debaixo do chuveiro. Mas eu vou contar mais detalhadamente. Deixa eu só dar uma lembradinha aqui. A última vez que eu tinha comido era umas 22 horas. Eu não me lembro o que eu tinha comido, gente. Mas eu já tinha visto em outros vídeos o pessoal indicando para as mães comerem coisas super leves quando já estavam sentindo que o bebê ia nascer, sabe? Porque se no caso você tá com muita dor, você poderia vomitar e tal. Então se você tivesse comido coisas pesadas, hambúrguer, uma pratada de janta, pizza, essas coisas, você poderia ter vômitos, ia ser muito pior do que se você tivesse comido coisas leves. Mas nesse dia eu não me lembro o que eu ia comer, gente. Não adianta, já tentei lembrar, mas não lembrava. E aí, deixa eu ver. 7 horas que eu fui pro quarto de pré-parto, 7 horas da manhã. A cada 1h30 vinha uma enfermeira, né, obstetra, pra poder fazer o toque em mim, pra ver quanto de dilatação que eu já estava. Evolui pra 5 centímetros, assim, não demorou tanto. Na primeira 1h30, assim, que ela veio, já tinha evoluído pra 5 centímetros. Aí eu fiquei fazendo exercícios na bola e tal, durante 1h30 no chuveiro, e não evolui nada. Aí tu já fica desesperada. 1h30, morrendo de dor, fazendo de tudo, porque eu não ficava parada. Eu ficava fazendo agachamento, ficava na bola, ficava fazendo tudo, e não evoluía nada. No próximo toque que foi feito, né, que foi o segundo toque, eu evolui pra 7 centímetros. Então depois, quando eu vi que evolui pra 7 centímetros, eu fiquei super animada. E por mais que eu estivesse desesperada, porque nessa hora eu já estava em desespero de tanta dor. Eu continuei, gente. Eu ficava debaixo do chuveiro a 1 hora todinha que faltava pra mulher vir fazer o toque. Eu ficava debaixo do chuveiro fazendo agachamento e na bola lá.
e fazendo tudo que tinha que fazer, morrendo de dor, assim, eu gritava. Gente, eu acho que eu fiquei até com vergonha do hospital. Falei, tipo, todo mundo que deve estar aqui no hospital deve estar louco pra parir, porque eu gritava de dor. E meu marido, gente, ele foi uma ótima doula, tá? Eu não tive doula, já que pode ser uma dúvida que surge de vocês, não tive doula. Mas meu marido foi uma doula, assim. Eu falei pra ele, amor, se nada der certo, assim, se você quiser seguir como carreira de doula, tu já pode. Ele não me deixava parada. Ele ficava o tempo todo fazendo exercícios comigo. Quando eu queria parar, quando eu queria descansar, ele não deixava, assim, o tempo todo pra evoluir logo, né? Por mais que eu estivesse desesperada, eu continuei fazendo os exercícios. E isso já era 1h30 da tarde. Desde 7 da manhã, 1h30 da tarde. E aí veio uma médica que eu já conhecia, que tinha entrado pro plantão, não sei como era. E aí ela conversou comigo e tudo mais, super tranquilo. Falou pra mim assim, olha, tá difícil pra você dilatar, tá demorando. Se você quiser, eu posso estourar sua bolsa. Até pra gente ver como que tá o estado do seu líquido amniótico. Porque isso diz, né, se o bebê tá bem ou não tá, enfim. E aí eu autorizei ela estourar minha bolsa, tá, gente? Então minha bolsa não foi estourada sozinha. Eu autorizei essa médica a estourar a minha bolsa. Então, quando ela foi fazer o toque, ela estourou a minha bolsa. Quando saiu o líquido amniótico, foi a parte que eu fiquei assim, que eu comecei a me desesperar mais. Porque tinha mecônio no meu líquido amniótico. E foi isso que me fez pensar em partir pra cesárea. Esse foi o único momento de verdade que eu pensei em ir pra cesárea. Porque, gente, mecônio, pra vocês que não sabem, é cocô do bebê. E tinha mecônio. Então, assim, eu já tinha visto várias histórias de neném que dentro da barriga passa da hora de nascer, come mecônio e fica com vários problemas mentais e físicos, enfim. Eu me desesperei. Quando ela falou assim, olha, o líquido amniótico tá com mecônio, é bom a gente já ver e tal. E nisso, ela falou, mas se você quiser continuar o parto normal, o líquido não está denso, ele tá com mecônio, mas ele não tá um líquido denso, tá um líquido ok. Não é o ideal, mas tá ok. Você tem mais, no máximo, acho que foi isso que ela falou pra mim, mas no máximo uns 4 horas pra você ter o neném. Porque se você não tiver, a gente vai ter que fazer, né, vai ter que ver. Mas pra a gente ter certeza disso, de ter certeza que o neném tá bem e tudo, vamos fazer um cardiotoco de novo. Aí lá fui eu fazer cardiotoco pela 3ª vez no dia. Porque quando eu entrei na sala também, nessa sala de pré-parto, esqueci de falar, eles fizeram cardiotoco em mim. Tava tudo ok pra eu poder continuar com as contrações e ter o parto normal. Dessa vez, como eles viram que tinha mecônio, já era 1h30 da tarde, né? Já ia dar 2 horas. Eles fizeram outro cardiotoco, que pra mim foi um inferno, porque eu tava sentindo muita dor. E você tem que ficar parada, né? Porque senão perde lá como eles colocam pra poder ver onde tá o coraçãozinho do bebê e tal. Se eu ficasse mexendo muito, poderia sair, eu teria que voltar pra fazer o exame de novo, enfim. Eles fizeram pra ver os batimentos cardíacos do bebê, pra poder ver se não tava em sofrimento fetal. Fiz esse exame horroroso, porque, né, tava péssimo pra mim. E aí viram que realmente o bebê não tava em sofrimento fetal. Mandei mensagem pra médica que me acompanhou, a doutora Camila Gato. Porque, gente, eu não tive meu parto normal com a doutora Camila Gato. Ela faz sim parto normal, ela fez minha cesárea, ela é maravilhosa. Só que eu entendo ela não faz o parto normal pelo plano de saúde. Nem ela, nem 98% dos médicos não fazem. Só fazem se estiver no plantão. Porque aí, né, se estão de plantão, o plano vai cobrir de qualquer forma. Agora, eles não fazem pelo plano de saúde, assim, você marcado. Ah, doutora, eu entrei em trabalho de parto, vem aqui me acompanhar. Não fazem, tá? Não é um bom negócio pra eles, eu super entendo. E eu não poderia, no momento, arcar com o valor daquele parto. Então, do parto com ela, né? Então eu fui ter com o médico do plantão. Todos os médicos que eu já fui atendida no Hospital da Maternidade de Brasília são maravilhosos. Então eu super confiei e fui. Depois do cardiotoco, viu que tava tudo ok com o neném. Eu pedi analgesia, porque nessa hora eu vomitava de dor, tá? Eu gritava, eu chorava. Foi a única vez que eu vomitei de dor, meu estômago tava vazio. E foi bem tenso. Eu não tava mais aguentando, gente, de verdade. Eu chorava muito, eu gritava muito. Os espaços entre as contrações estavam muito curtos, eu não tinha tempo nem pra respirar. Vinha aquela dor insuportável. Quando ela parava um pouco, gente, acho que tava em menos de 1 minuto. Eu vinha de novo ela, eu gritava, morria de dor. E isso 7 centímetros de dilatação. Eles só levam pra sala lá de parto mesmo com 8 centímetros. Mas como eu tava muito mal e eu pedi analgesia, eles me levaram. Meu Deus, gente, eu fui no elevador assim, gritando. Nunca pensei em passar por isso. Só que nessa hora, a vergonha nem chega no chinelo da Dodô.
Então tu nem tá nem aí, tu não tá nem aí. E eu fui pra essa sala de parto, que é o centro cirúrgico que eles falam. Cheguei lá, já era umas 14 horas, 14 e pouco. E eu levei analgesia. Analgesia, gente, deixa as pernas dormentes, mas não completamente imóveis. É na coluna aqui também. Não me pergunte o nome da anestesia que eu não sei, tá? Mas enfim, eu sei que é com agulha e tudo. Doeu muito, tá? Doeu muito. Essa analgesia doeu demais. A da cesárea eu não senti nada, que foi anestesia. Diferença entre anestesia e analgesia. Anestesia, ela te paralisa. Você não sente nada, mas você também não consegue mexer, você não consegue nada. A analgesia é pra diminuir a sua dor. Deixa a perna dormente. Você não consegue andar sem apoio, não. Mas você também não é necessário você ficar parada, não. Você consegue andar, consegue fazer os agachamentos e tudo, com ajuda. Meu marido continuou me ajudando e eu continuei fazendo. E assim, vinha a contração e eu não sentia dor da contração, mas eu sabia que eu tava tendo contração. E o médico que veio, começou a me auxiliar, me acompanhar, que era o novo que tinha entrado lá pra poder fazer meu parto, Dr. Noboro. Gente, maravilhoso. Gostei bastante do Dr. Noboro. Ele começou a falar, faz força. Quando vier a contração, você faz força, tá? Porque aí, com isso, o neném vai descendo e vai abrindo mais o canal vaginal. Então, já tá na hora de você fazer força. E nisso, eu comecei a fazer força e tal. Gente, a analgesia durou 1h30 só. Pela dor que eu senti pra tomar aquela analgesia, eu achei que durou muito pouco. Durou muito pouco. Gente, eu sentia muita dor. Na hora de aplicar, né? E quando acabou a analgesia, eu comecei a voltar a sentir as dores pra caramba. Então, assim, eu tomei a analgesia, devia ser umas 2h30, porque 4 horas da tarde eu voltei a sentir as dores das contrações. E nisso veio o médico fazer meu toque, eu queria analgesia de novo, só que eles me indicaram a não ter analgesia, porque eu já estava na fase expulsiva, eu já estava com 10 centímetros de dilatação naquele momento. E se me desse anestesia, o trabalho de parto seria pior. Então, assim, na fase expulsiva eu já estava sentindo tudo de novo. As dores de novo, porque a analgesia tinha acabado. Fiquei lá, fazendo força pra poder ter a expulsão. Só que eu acho que eu fiquei muito nervosa. Como as dores voltaram, eu fiquei muito nervosa. Então as contrações deram uma recuada. Era hora da menina sair. Eu já tava na fase expulsiva, 10 centímetros de dilatação. E as contrações recuaram, não vinha a contração. Não vinha contração pra eu fazer força. Então, assim, quem já teve parto normal sabe que você tem que fazer a força na hora da contração. E não vinha contração. Sem contração não tem como fazer força. E eu nervosa, a Alice começou a subir. Ai, Jesus. Aí, o médico falou, olha, como você já tá na fase expulsiva, ela já tá aí, já tá passando do horário, assim, que você poderia ter. Se você quiser, a gente pode colocar uma ampola de ocitocina. É de praxe agora colocar 2 ampolas de ocitocina depois que a pessoa tem filho, sendo normal, sendo de cesárea. Por quê? Pra evitar hemorragias. Porque nisso o útero contrai, não sei o que, ele me explicou lá. Ou seja, ia tomar ocitocina de qualquer jeito. Depois, né? Aí ele perguntou se eu queria ocitocina naquele momento. Gente, como as contrações não vinham, eu quis. Falei pra ele, não, eu quero. E ele colocou uma ampola de ocitocina pra poder induzir o parto, né? Quem não sabe, a ocitocina, ela faz é um hormônio que faz o útero contrair. O útero contraindo, ele é a contração, né? E aí a expulsão é assim, é induzida a expulsão. Enfim, ele colocou ocitocina bem pouquinho, uma ampola só. E aí voltou as contrações. E aí eu comecei lá a fase de expulsão. Enfim, quando foi 4h40 da tarde, a Lizzie nasceu. Ou seja, meus queridos, eu fiquei 13h30, mais ou menos 13h40, em trabalho de parto. Porque as minhas dores fortes mesmo começaram 3 da manhã e eu fui ter ela às 16h40. Nessas 13h30, 13h40, durante 1h30 eu fiquei com analgesia, ou seja, sem dores intensas. Mas todo o resto eu fiquei pra morrer. Assim, no meu caso, eu achei muito difícil, muito doloroso, muito agoniante o trabalho de parto. Eu fiquei muito tempo em trabalho de parto. Eu conheço pessoas que ficaram 3 horas, 5 horas somente. Assim, claro que sentindo dor não é somente, que é uma eternidade. Mas em comparação com 13h30, assim como tem gente que fica 24 horas em trabalho de parto, eu não sei como que a pessoa aguenta ficar. Mas gente, tem que aplaudir de pé, sabe? Depois que eu tive filhos, eu já aplaudi de pé todas as mães.
Depois que eu tive normal, aplaudi assim, ó, gritando, de pé. Todas as mães, principalmente as que tiveram parto normal. Não que cesárea seja menos mãe, não é. Como eu falei, tem que ter muita coragem. E alguns pós-partos são muito doloridos como o meu. Mas, gente, o parto normal, pra mim, foi muito doloroso, muito difícil. E aí as pessoas me perguntam, você teria outro parto normal? Gente, eu não quero nenhum outro parto. Só se for muito da vontade de Deus na minha vida. E meu marido decidimos que ele vai fazer vasectomia. Mas eu respondo também. Se por um acaso, sei lá, eu engravidasse e meus filhos ainda fossem pequenos, precisassem de uma atenção, assim, de colo, de tudo, eu teria de novo parto normal, gente. Mesmo tendo sido muito sofrido, mesmo tendo laceração de 10 pontos. Eu tive uma laceração de 10 pontos. Os pontos, a maioria foram internos. Então o que aconteceu? Ela veio rasgando lá de dentro. Lá de dentro. Não foram do lado de fora. Do lado de fora eu conseguia sentir 3 pontos no máximo. 2, 3 pontos. E o resto dos pontos foram tudo do lado de dentro. O médico aplicou uma anestesia local pra poder me costurar. Então assim, gente, não foi fácil meu trabalho de parto. Não foi fácil o meu parto. Mas a recuperação em si... Gente, eu digo que eu praticamente não tive resguardo. Acho que eu tive 1 semana de resguardo no máximo. Porque meu filho insistia muito pra eu pegar ele e eu acabei pegando. Não façam isso, tá? Não tô falando que vocês podem fazer isso. O ideal é não fazer. Só que dói o coração de uma mãe ver um filho pequeno, porque o Zac é um bebê, pedindo colo e você não dá. E você já tá com aquela assim, meio culpa, porque a mãe tudo sente culpa, né? De o bebê tá passando por isso, ele não entende, tá nervoso porque uma nova vida pra ele, uma nova criança sabe, a vida dele mudou completamente, ele não tá entendendo nada e você quer pegar seu filho, você quer acolher seu filho. E, sei lá, não consigo também, uma coisa cair no chão, parece que tudo na vida cai no chão. E eu abaixava pra pegar porque eu esquecia, sabe? Já teve vezes de eu agachar, porque abaixar é uma coisa, agachar é outra. Já teve vezes de eu agachar. Gente, e era dito e feito, um dia que eu agachava, eu morria de dor, meus pontos assim, ó, latejavam, enfim. Mas cicatrizou bem, tá tudo ok já. Mas enfim, a recuperação em si do parto normal, gente, eu sentia um pouco de dor só nos pontos, mas era uma coisa assim, irrisória em relação ao meu pós-parto da cesariana. Então assim, não me arrependo porque o meu objetivo foi alcançado. Meu objetivo era um pós-parto mais tranquilo para eu poder cuidar do meu filho, então meu objetivo foi alcançado. Por isso eu não me arrependo. Deus me livre, não quero. Mas se eu engravidar de novo e meus filhos forem pequenos, eu vou ter o parto normal de novo, mesmo tendo sofrido muito. Mas se meus filhos forem grandes assim, no sentido de já se cuidarem tudo, sei lá, 6, 7 anos por aí, eu não teria, não. Eu teria cesárea de novo, gente. Porque, olha, você tá doido, trabalho de parto é cabuloso. E essas foram as minhas experiências, cesárea versus normal. Não existe melhor parto, existe a melhor experiência pra você. Qual que é o seu contexto de vida? Né? O meu contexto quando eu tive cesárea era um contexto, só tinha um recém-nascido pra cuidar. Não conhecia ainda nada, era mãe de primeira viagem, tinha vários medos. E outra coisa, eu cresci tanto como mãe, eu cresci tanto como mulher, eu cresci tanto como cidadã, como pessoa, depois que eu tive o Zac, que eu acho que isso influenciou diretamente na minha escolha, assim, de ter mais coragem, sabe? Pra poder ter esse parto normal. Ter mais coragem pra vida, ter mais coragem pra um monte de coisas. Porque, convenhamos, eu acho que as mães aqui vão concordar comigo, né? Só de fato de você ser mãe, você não precisa nem buscar um crescimento. E automaticamente a maternidade em si sendo vivida mesmo. Que eu vivo a maternidade mesmo. Hoje eu só vivo pra ser mãe. Então assim, a maternidade em si, ela muda muito a mulher. Existe uma mulher antes de ter filhos, existe uma outra mulher depois que tem filhos. Acho que vocês que são mães atuantes vão concordar comigo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deem dicas aqui de novos temas pra eu poder trazer pra vocês. Vamos conversando aí, principalmente a galerinha do Instagram. Obrigada. E é isso. Me sigam nas redes Thaisa K no Instagram. E esse é o meu canal do YouTube. Pretendo postar mais vídeos, gente, mas não vou prometer quando, tá? Porque a rotina de uma mamãe com 2 é um pouquinho puxada. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.